Bom, vamos dar uma olhada agora nas tecnologias que dão suporte para a indústria 4.0. E aí você começa a entender que esse tipo de situação não é uma situação de indústria 4.0. Fernando, você veio falar aqui de indústria somente? Muito mais, além do que uma indústria. Muito mais. A gente não está cansado de ver aí aquelas experiências hoje do carro da Google, que tenta dirigir sozinho, que, não sei, de vez em quando vai lá e bate numa árvore, não vê uma placa pare. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo a adolescência da indústria 4.0 do nosso lado. Levanta a mão quem não quer ter um carro desse. Gente, indústria 4.0 na minha garagem. Eu quero ter um carro, eu vou muito para São Paulo, eu quero ter um carro que eu sente no carro e falo assim, carro, vai para a casinha, né? Deixa eu descansar um pouquinho. Né? E o carro pega a estrada e vai para a casinha. E aí eu fico de boa. Isso é conforto, isso é indústria 4.0 e não está dentro de uma petroquímica, não está dentro de uma fábrica de papel. Ela está onde? Instalada na minha garagem, através de um carro que tem sensores múltiplos, que se conversam, que tomam decisões, que aceleram quando pode e que seguram quando vê que o trânsito está feio lá na frente. Certo, Lucão? Está comigo? Você não quer um carro desse? Cara, quem não quer? Né? Então, a indústria 4.0, quando você fala que é indústria, ok, mas ela traz todas essas tecnologias embutidas, que são essas tecnologias que a gente já falou até agora, não vou nem me estender muito sobre elas. Um detalhe só que eu quero distinguir para vocês. Indústria 4.0 não é somente internet das coisas. Internet das coisas, só rememorando para quem perdeu, era aquele robô que tinha um IP que conseguia mandar e-mail. Não é só isso. É pegar esses dados e tratar bem esses dados, tomar decisões. Não é ter o drone que voa e manda e-mail. Não é só isso. Ele manda e-mail, ele recebe o e-mail e fala, o outro está indo para lá. Eu falo assim, então vou esperar. E aí, assim que você passar, passo eu. Isso sim é a internet das coisas. Não, perdão. Isso sim é a indústria 4.0. Internet das coisas, hoje a gente tem aí. Em casa tem lá o alarme que manda e-mail. Né? Meu alarme manda e-mail para mim. Mas isso não chega a ser indústria 4.0. É só uma ferramenta. Certo? Ok? Bom, minha gente, aí vem agora um momento para a gente bater papo sobre Brasil. Sobre o que é a indústria brasileira e o salto que temos que dar para a gente conseguir chegar à indústria 4.0. E conforme nós já falamos, indústria 4.0, realidade global. E aqui, uma necessidade que nós temos de fazer, sabe o quê? Como você chama? Jonathan, sabe o que nós temos que fazer aqui? Começar a avaliar a produtividade dentro das nossas fábricas. Gente, a indústria brasileira, o pessoal fala, não sei se vocês têm esses mesmos dados que eu, mas se assustem, porque é para se assustar. O trabalhador brasileiro produz 1/4, dividido por 4, da produtividade do americano. 1/4. Nós estamos falando aqui de ganho, redução de custo, etc, etc. Um americano produz 400% do que produz o brasileiro. Você fala, já sei, o brasileiro é vagabundo. Não, não é. Trabalha barbaridade. Mas sabe o que falta, meu amigo? Primeiro, organização. Burocracia terrível, país com muita desorganização. Isso é fato. Segundo, não tem o conhecimento que ele poderia ter. Porque a gente não consegue prover para o brasileiro a sua formação adequada. Estão prestando atenção aí no fundo? Fiquem espertos, esse bagulho é muito importante. Tá? E terceiro, não tem equipamentos, não tem tecnologia disponível para que ele possa produzir. Qual é o resultado disso? Sabe qual é? Galera, preciso de todos vocês.
Preciso de todos vocês para que a gente monte uma onda, para que a gente monte uma estrutura de multiplicadores da necessidade do Brasil tirar o atraso. Não adianta falar em indústria 4.0 se a gente não consegue medir a produtividade do brasileiro. Quando vocês virem lá, a produtividade do brasileiro aumentou, a produtividade do brasileiro diminuiu, isso aí tem de administração, hein? Quando vocês falarem assim, não, aumentou, baseado em quê? Onde vocês mediram isso? É dados que vocês fizeram estatisticamente? Você sabe qual que é a produtividade que você tem lá, Giovanni, que o Gui tem? Não sei, não sei. Nós não temos nem o hábito de medir. E se medimos, medimos com réguas diferentes. Você pode medir com régua de metro, eu posso medir em polegadas, em pés. Então, a gente não chegou nem ao ponto de administrar a nossa produtividade. E aí você fala assim, ok, como é que a gente sai disso? Tem solução? Claro que tem. Claro. Primeira coisa, prover mais formação para os nossos trabalhadores. E quem mesmo, Lucas, que tem que ser os multiplicadores disso? Nós que estamos nessa sala. Você acha que o trabalhador vai falar assim, nossa, cheguei em casa, eu acho que eu vou estudar um pouco. Não, gente, não vai. Ele precisa ser motivado, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser provocado no bom sentido, para ele não parar de estudar. Proveu conhecimento, muito bem. Organizou a sociedade, não é mais tão burocrática. Começou a fazer um programa de incentivo a compras de equipamentos, uau, saímos do zero. Saímos do zero. Vamos para frente agora. O que a gente pode fazer em cima disso? Podemos começar a evoluir. Bom, e aí? Como é que muda aqui? Espera aí. Aqui. Gente, dá uma olhada nesse. Aqui vocês não conseguem ver esse número aqui, mas eu vou subir para dizer o seguinte. Vou explicar para a turma que está aqui embaixo. Aqui está escrito o seguinte, Índice Global de Inovação, países mais inovadores. Aí o pessoal fala assim, o Brasil é inovador. O Brasil tem sambinha, no outro ano tem Anitta, ok? Eu gosto da Anitta, gosto. Tá? Quantas patentes? Tem empresa, só a GE. Só a GE. Estou fazendo propaganda para a GE, não trabalho para a GE. GE tem 10 vezes mais patentes que o Brasil. GE, uma empresa. Nós somos uma nação, 200 milhões. Nós estamos na posição 69, está escrito aqui, em termos de inovação. Então, é mais um desafio que a gente tem. Nós precisamos ser produtivos, nós precisamos ser inovadores, para que a gente possa se aproximar da realidade da indústria 4.0. A produtividade da indústria brasileira caiu mais 7 pontos. Coloquei aí só a título de exemplo, mas eu não acredito nesses dados. Se disser para você, uau, Lucas, tem uma boa novidade para você. Ok, pode falar. Aumentou em 20% a produtividade brasileira. Eu digo, que porcaria. Sabe por quê? Quanto que era aquele valor mesmo, Zeca? Do americano para o brasileiro? 4 vezes mais, 400%. Eu melhorei 20%. Gente, eu melhorei 20%. Eu saí de uma situação ruim para seguir para uma situação igualmente ruim. Estamos distantes. É isso que a gente quer para a nossa vida? Não. Dá para mudar? Dá. O que eu preciso? Preciso me coçar. Preciso entender. Primeiro passo, aterrissar nisso que nós estamos conversando. Segundo passo, pensar. Terceiro passo, agir. E aí a gente sai do conforto das cadeiras bonitas, confortáveis, e fala assim, gente, esse negócio não vai me pegar no contrapé, eu vou para cima. Eu vou lutar contra isso. Tá? Falamos desse item aqui já, estou falando de uma forma resumida, já falamos da melhor organização, disponibilidade de tecnologias e maior formação de colaboradores. Esse é o segredo de uma boa política industrial. Fala assim, o Brasil não tem política industrial. Sabe o que os políticos entendem como política industrial? E não tenho nenhuma apologia a nenhum partido. Política industrial, reserva de mercado. Eu quero comprar um iPhone. Não, iPhone vem lá de fora, né, Lucas? Você vai ter que comprar esse aqui, ó, brasileiro.
Derbal, adianta isso? Nós vivemos essa situação. Reserva de mercado para construção naval na década de 70. Melhorou nossos estaleiros? Fecharam todos. Todos. Reserva de mercado, portanto, administradores. Não funciona. Não funciona. Eu tenho que competir de igual para igual. Eu tenho que ir para cima. Eu tenho que competir com o chinês, eu tenho que competir com o alemão, eu tenho que competir com o americano, tenho que competir com todos esses aí, de igual para igual. Tenho que me virar. Segundo, desoneração tributária. Está ali, ó. Desoneração tributária. Sabe o que é isso? O Zen abriu uma loja de sorvete. Eu falo, Zen, vou te ajudar. Não vou cobrar imposto de você por 1 ano. Sabe o que ele vai fazer? Se acomodar. É isso mesmo, Derbal. E vai fazer o quê? Quando chegar o ano que vem, eu vejo o que eu faço. Funciona, Giovanni? Não funciona também. Eu tenho que ir para cima. Administradores do século XXI não têm almoço grátis. A gente precisa entender que tudo é lutado. Tudo é comprado de uma forma ou de outra, na cultura de cada país. Infelizmente, em Angola, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é um país que hoje tem uma grande parte do seu solo com minas terrestres. Então, você não pode entrar para dentro do país porque você explode uma perna, tem aquelas pessoas mutiladas. Não é dessa luta que eu estou falando. Eu estou falando da luta da inteligência, luta do conhecimento, onde a gente consegue transformar uma situação perante aquilo que a gente conhece. Quem faz isso? Administradores. Certo? Para isso que vocês estão nesse curso. Bom, aí o governo, numa sucessão de governos, sempre tem políticas, que são políticas globais. Então, Alexandre, assim, o governo, sei lá quem, não importa, define que devem ter políticas e estratégias inteligentes de apoio às indústrias. Oh, muito bom, gostei dessa frase. Segunda frase, incentivos e fomentos que habilitem o investimento privado. Pode parar por aí. Eu não tenho controle sobre isso. Se o governo quiser dar, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. Ele muda de ideia na segunda-feira, dá na terça-feira, na quarta-feira ele voltou atrás. Não tenho controle, mas tenho controle sobre aquilo que está destacado em amarelo. Aquilo que está destacado em amarelo é o quê? Formação de profissionais com desenvolvimento tecnológico. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos compartilhando conhecimento tecnológico para pessoas que são, além de tecnológicas, estão voltadas para o aspecto humano, da administração, etc, etc. Mas não podemos sair longe disso daí. Certo, Gui? Concorda comigo? Aprofundamento em conhecimento de gestão da qualidade e produtividade. Foi o que falamos aqui também. Se a gente não pensar produtividade, se a gente não medir produtividade, ok, legal. Lucas casou. Nasceu um bebê. Chega ele para mim e fala assim, Fernando, meu bebê está com febre. Eu falo, 37,5 ou 40? Você fala, não sei. Como é que eu administro a febre do nenê do Lucas se eu não medir a febre do nenê do Lucas? Gente, toda administração começa com medição. Se eu não medir, eu não administro. Vira, sabe o quê? Mãe de Ná. Então, a gente precisa se aproximar, sim, das questões associadas às medições, às tecnologias, etc., etc., para que eu possa ter subsídio para decidir. Quanto? 40 graus? Nossa, tantas gotas de anador. Quanto? 37,5? Vamos tentar um banho. Certo, Val? Eu não sei muito bem desse negócio de febre, ela que é a chefe de casa, ela que decide como é que vai fazer, quantas gotas tem que dar, mas eu preciso medir. Se eu não medir, eu não tomo decisão. Então, eu preciso me aproximar disso. E empreendedores e gestão da indústria cria enormes oportunidades para empreendedores que atuam na área de tecnologia. Claro, lógico. E a gente precisa queimar etapas para a gente chegar lá na frente, dentro daquilo que a gente imagina como sendo indústria 4.0. Está finalizando. Gestão do conhecimento. Agora é a cereja do bolo.
minha gente, se vocês acham, e eu sei que não é assim, eu sei que não é assim, falo terceira vez, eu sei que não é assim, mas se vocês acham que vir aqui para a escola, fala assim, vem o professor Zen hoje e vai falar de um assunto, eu vou lá, copio, estudo para a prova, ok, razoável, até que fui bem. Aí o Zeca vem, dá outra aula, eu vou bem na aula do Zeca. Aí vem o Alexandre, outra aula, vou bem na aula do Alexandre. E não faço nada além disso que eu acabei de descrever. Vocês não vão, de forma alguma, adquirir esse tipo de habilidade. Esse tipo de habilidade é uma coisa que a gente desenvolve na medida em que a gente é ativo, em que a gente vai para cima, como eu falei 15 minutos atrás. Quando a gente se desencanta com aquela monotonia e fala assim, peraí, Zen, você me deu uma matéria aqui, não é que eu gostei, esse negócio é interessante. Eu quero me aprofundar, me dá uma sugestão aí do que eu posso ler, o que eu posso frequentar, como é que eu desenvolvo network nessa área. E vai falar. Gestão de pessoas. Guilherme e eu trabalhávamos na mesma empresa. O Gui saiu agora para alçar novos voos. Né? Como é que eu faço essa gestão do Fernandão, 56 anos, cabelo branco, e o Gui, que tem 19? Vocês têm que saber gerir isso. Vocês têm que saber rebolar. Depois, trabalho em equipe. Nós vivemos hoje no mundo da individualidade. Para você pegar nojinho, para você pegar ranço, para você pegar não sei o quê. Aquela pessoa não me serve. Não, é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Não estou fazendo apologia ao bullying e dizendo que bullying é uma coisa aceitável. Não é isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas hoje são muito individuais. Já visto a briga que está hoje nas redes sociais por conta de direita versus esquerda, como se isso fosse mais importante do que o caminhar de um país só. Né? Então, essa individualidade cria problemas dentro da nossa empresa, que não será tão produtiva, que não terá tantas reduções de custos. Sabe por quê? Porque você, como empresário ou como administrador, vai ter que administrar a briguinha do Zeca com o Lucas. Não, Zeca, o Lucas é legal. Lucas, veja bem, o Zeca tem... Gente, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Cada vez mais. Porque as pessoas também não se ajudam. Administração de informações, isso não precisa nem falar. O tanto de bando de dados que existe disponível hoje, o que vocês fazem com o celular de vez em quando com as fotos? Sobe tudo para a nuvem, não é isso? De tanta foto que tem. Aí passa 3 dias, você fala, mas por que eu tirei foto de um cachorro-quente? Naquele momento era a coisa mais, uau, nossa, que gourmet que está esse cachorro-quente. Tirei uma foto de um cachorro-quente e subi para a nuvem. Se eu não souber administrar isso, quando eu morrer, né, eu vou com um pendrive para o caixão, falo assim, olha, não sei porquê, mas ele guardou foto para burro. E se eu não administrar isso, eu não consigo gerir a minha vida. Então, é preciso que nós, administradores, nesses desafios do século XXI, consigamos desenvolver essas características desejáveis. Né? Conhecimento de novas mídias, pelo amor de Deus, isso vocês dão aula para mim. Tá? Habilidade com software, multidisciplinaridade, inteligência social, falamos dela há algum tempo, e pensamento crítico, que é o exercício master que nós estamos fazendo aqui hoje. Espero que cada um de vocês tenha isso já semeado lá. E se não tiver, não tem problema. Vamos começar a cultivar, para que a gente possa ir fazendo esse tipo de upgrade. Não tem o tal do upgrade? Né? Você está numa versão lá do Android e, de repente, você precisa fazer um upgrade. Significa que você precisa sair de um status do seu aplicativo do seu celular e passar para um melhor. E a gente é provocado o tempo todo a se movimentar. E vocês serão os multiplicadores disso, não aqui na escola, mas nas empresas onde vocês trabalham. Bom, e vamos para as conclusões, então. Né?
E depois as conclusões, pelo amor de Deus, sintam-se absolutamente, conforme eu falei, meus amigos, e vamos conversar alguma coisa a respeito do assunto. Mas, gente, existem muitas oportunidades de melhoria da produtividade dos produtos brasileiros. Vamos buscar conhecimento sobre o assunto. Vou contar uma história da fazenda para vocês. Eu tenho um cunhado que é agrônomo. Conhece o Bolo Fofo? Não? Não? Esse meu cunhado, ele tem uma história que ele fala o seguinte: quando eu vou numa fazenda, e essa fazenda já está surfando na produtividade, vacas dando 40 litros de leite por dia, tudo limpo, aquela coisa maravilhosa, vacas com ambiente climatizado, tem isso agora, né? Ele fala, aí eu me ferrei. Sabe por quê? Porque para você conseguir 1% de melhoria numa fazenda de classe mundial, que tem um monte de tecnologia 4.0 embarcada, é suado. Se eu vou numa empresa, se eu vou numa fazenda, que eu entro pela porteira, tem uma toceira de tiririca, você fala assim, aqui eu vou nadar de braçada. Porque qualquer mexida que você faz na fazenda, a produtividade dá um salto de 30%, hein? Pum! E depois 20%, depois 10%, depois 5%, depois vai chegar naquela fazenda de classe mundial. Fernando, o que você está falando de agronomia? Eu estou falando da primeira frase. Eu estou falando que nós estamos tão, digamos assim, por favor, não me interpretem mal, mas nós estamos tão atrasados no que diz respeito à administração empresarial, que qualquer melhoria que a gente se movimente para fazer, já vai dar um grande retorno para a empresa e para a sociedade. Se você trabalhar o ser humano, se você trabalhar a tecnologia, se você trabalhar o treinamento, se você trabalhar a organização, aquilo já sobe. Está aqui uma pessoa que trabalhou na Caterpillar, classe mundial, você sabe como que é isso. Você olha para o lado e fala, meu Deus do céu, ninguém descobriu que isso funciona. Não é assim? E funciona. Então, nós temos muitas possibilidades. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês, eu deixo isso para vocês, tá bom? Que eu tenho os meus planos, passam por aí, mas vocês vão me ajudar, vocês vão fazer essa transformação junto comigo. Não é necessária a espera de uma política industrial formal. Não é. Eu não preciso esperar, porque sabe o que vai vir do governo? Ele foi mais direto que eu. Eu diria que vem proteção fiscal e proteção de fronteiras. É isso que vai vir. Se eu esperar por isso, você vai ficar de cabelo branco, como eu, e nada vai acontecer. A gente tem que se mexer no que diz respeito à nossa sociedade, àquilo que a gente quer. O Brasil precisa tomar consciência que está acontecendo uma revolução industrial chamada Indústria 4.0. Por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui justamente para compartilhar essas informações com você, para receber outras de vocês também. Essa revolução aumentará a distância entre nações e entre empresas. É o exemplo do Corolla lá, né? Os profissionais brasileiros da área administrativa e de gestão precisam ser os multiplicadores desses fatos e dessas informações. E, para tal, eles devem pensar de forma disruptiva e estar sempre atualizados quanto à evolução, quanto às possibilidades, indicadores globais, tendências, e liderar grupos de profissionais devidamente informados e capacitados. Agora é com vocês. Eu vim aqui, bati papo com vocês, compartilhei o pouco que eu sei, e aí vocês compõem isso com aquilo que vocês leem, com aquilo que vocês estudam, com outras apresentações que acontecerão nos dias seguintes, com o Zen que está aqui à disposição, com a academia que está à disposição. E tudo isso compõe nossa caixa de ferramenta. Eu pergunto aqui para os dois Lucas, por exemplo, que eu peguei de mártires, né? Para conversar comigo hoje aqui, para o Wagner também. Sempre perguntem para você, dentro da minha caixa de ferramentas, eu tenho ferramentas suficientes para viver no século XXI? Será que eu tenho? Se tiver, vocês ficam confortáveis, mas também saibam que vocês estão se auto-enganando. Porque a caixa de ferramentas do século XXI sempre cabe uma ferramenta nova. Tá bom?